Para a família e os vizinhos, ela era apenas a teimosa, a excêntrica, aquela que se recusava a aceitar o tempo e o lugar que a sociedade lhe havia reservado. Eles tinham um nome mais direto, claro, a louca. Enquanto esperavam que ela se conformasse com o silêncio da velhice, seus dias eram consumidos não por repouso, mas pela fúria de uma ambição tardia. A caneta não era um passatempo, era uma arma. A meta de segurar um livro com o próprio nome na capa era considerada um delírio, um escape ridículo da realidade. Tarde demais para sonhar. A frase ecoava em cada julgamento silencioso, em cada olhar de pena. Mas a verdade é que o fogo que a movia era imune à zombada. Ela usava a noite, as longas e silenciosas madrugadas, como seu refúgio de sanidade. Ali, longe dos cochichos, ela costurava mundos inteiros, dando vida a personagens mais reais do que as pessoas que a condenavam à irrelevância. A idade, para eles, era uma limitação. Para ela, era apenas a prova de que a persistência tinha tido tempo suficiente para endurecer. Cada rejeição, cada murmúrio de desdém, era meticulosamente arquivado e transformado em combustível. O que eles viam como uma extravagância senil, uma fuga desajustada, era o nascimento lento, doloroso e inevitável de uma voz. Esta não é a história de quem se rende ao cronograma. É a narrativa de quem transforma a zombaria em um hino, provando que o talento, quando finalmente explode, não tem prazo de validade. A loucura era deles, em tentar sufocar a única coisa que ela realmente era, uma escritora. O que o mundo chama de limite, ela chamou de início. Eu sou Benedita Azevedo, e a minha vida, até os 60 e poucos anos, era uma tela pintada em tons de dever e obrigação, cores fortes e vibrantes que, paradoxalmente, me deixavam cinzenta. Mas o cinza não era o meu destino. Aos 65 anos, exatamente em 2013, o ano em que o calendário social marcava o meu recolhimento, a minha aposentadoria da ambição, eu decidi que era tempo de traçar o meu próprio caminho. A mudança não veio com um grito, mas com um murmúrio, uma semente plantada pela ironia e regada pelo escárnio alheio. Eu morava no residencial Olaria, um aglomerado de casas simples e funcionais, onde a privacidade era uma ilusão e o julgamento social, a moeda mais corrente. Ali, todos sabiam da vida de todos, e eu, Benedita Azevedo, de 65 anos, com meus cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado, minhas mãos que carregavam as marcas de décadas de luta invisível, eu era um ponto de interesse, uma anomalia. Meu olhar, intenso e obstinado, não combinava com a passividade esperada de uma mulher na minha idade. Eles esperavam o tricô, o jardim, talvez a missa diária. Eu esperava a noite. A ignição da minha teimosia não foi um momento de inspiração sublime, mas sim um encontro silencioso, resultado de uma conversa que nem sequer era dirigida a mim, mas que me atingiu como um projétil. Eu estava na calçada, regando minhas pequenas petúnias, quando ouvi o comentário de Cláudio Ferreira Júnior, de 40 anos, alto, levemente calvo, vestindo a sua habitual roupa social conservadora, que o fazia parecer um empresário bem-sucedido e, infelizmente, extremamente seguro de seu pragmatismo. Ele conversava com a vizinha, Marisa dos Santos, de 68 anos, que, baixa e rechonchuda, usava óculos de armação grossa e carregava o título não oficial de rainha da fofoca bem-intencionada. Ah, Marisa, a dona Benedita ainda com aquelas manias de escrever, não é? Cláudio perguntou, com aquele tom de condescendência que era pior que o insulto direto. Ele era o cético perfeito, a voz do senso comum que adorava podar os sonhos dos outros. Com essa idade, já era para ter sossegado. Para que se estressar com isso? Não é mais tempo de sonhar, é tempo de colher o que plantou. Marisa, sempre cheia de pena disfarçada de conselho, respondeu com um suspiro lento e pesado, aquele som que parecia carregar o fardo de todas as minhas frustrações não solicitadas. Coitada! Cláudio! É a idade, sabe? Uma fuga da realidade. Devia estar cuidando de netos, ou quem sabe fazendo um curso de culinária. Livro! Que loucura! Ninguém vai querer ler essas histórias dela. Aquelas palavras, que loucura, flutuaram no ar quente do residencial Olaria e pousaram em mim, não como uma ofensa, mas como uma confirmação. Sim, era uma loucura, e era minha. Eu terminei de regar as flores, levantei-me sem olhar para eles, e entrei na minha casa, o meu bunker. A minha teimosia silenciosa acabava de receber seu primeiro combustível. Eu não precisava provar nada para eles falando. Eu provaria escrevendo.
Naquela mesma tarde, caminhei até a papelaria O Esforço, um pequeno comércio local que cheirava papel novo e tinta fresca, um aroma que para mim era mais inebriante do que qualquer perfume francês. Ali, sob o olhar distraído do velho dono, que parecia ver apenas mais uma cliente comprando material escolar, eu fiz a minha aquisição mais importante, o caderno de capa dura vermelha. Ele era robusto, pesado, prometendo durabilidade e segredo. Ele seria o meu primeiro campo de batalha, a ferramenta de escrita onde o rascunho inicial da minha obra nasceria. A partir daquele dia, 2013 se tornou o ano do meu refúgio e da minha dupla vida. Durante o dia, eu era a Benedita que eles conheciam, reservada, teimosa, cumpridora dos seus afazeres domésticos. Mas quando a luz se apagava e o residencial Olaria caía no silêncio pesado da madrugada, eu me transformava. O silêncio era minha cumplicidade. Eu usava a noite, as madrugadas gélidas onde o único som era o ranger dos grilos ou o latido distante de um cachorro. Enquanto o mundo dormia, eu acordava. Minha mesinha de cozinha, sob a luz fraca de um abajur emprestado, tornava-se o meu estúdio. Eu escrevia com a intensidade de quem sabe que o tempo é um recurso finito e que cada palavra perdida é uma oportunidade desperdiçada. Minhas mãos calejadas, acostumadas à lida pesada, descobriam uma delicadeza na forma como seguravam a caneta, deslizando sobre as páginas pautadas. O caderno de capa dura vermelha encheu-se rapidamente. E, quando estava completo, eu o guardava no fundo de um baú, debaixo de velhas colchas, e buscava o próximo. O cheiro dos cadernos novos tornou-se o meu perfume favorito, o ruído da caneta raspando o papel, a minha música. Eu não apenas registrava palavras, eu costurava mundos, dava vida a personagens que eram mais reais, mais complexos e mais honestos do que as pessoas que me julgavam no portão. Eles me chamavam de louca porque viam a caneta como um brinquedo, e o desejo de publicar, uma fantasia senil. Eles não entendiam que a minha escrita não era uma fuga, era minha sanidade. Era o único lugar onde eu podia ser ambiciosa, onde a minha voz, silenciada por anos de expectativas sociais, podia gritar sem reservas. O tempo deslizava. 2014, 2015. Eu já tinha pilhas de cadernos, todos devidamente numerados, todos escondidos. Eu digitava durante as manhãs, quando o sol já estava alto, e Marisa dos Santos, se me via na frente do computador, achava que eu estava apenas jogando paciência ou tentando ligar para o neto no celular. A dissimulação era a minha proteção. Eu nunca mencionei o volume da minha obra, nem a profundidade da minha ambição. A teimosia era silenciosa, mas fervilhante. A ideia de publicação começou a se tornar um imperativo. Não bastava que as histórias existissem para mim, elas precisavam existir para o mundo. Elas precisavam desafiar o ridículo que me cercava. Chegamos a 2016. Eu havia revisado e polido o manuscrito do meu primeiro romance, uma história densa sobre resiliência e a descoberta tardia da paixão. Era a hora do pedido de publicação. Eu estava apavorada. Enviar o manuscrito significava expor a minha loucura a um julgamento profissional, a um crivo impessoal que não saberia nada sobre as madrugadas frias ou o cheiro dos meus cadernos. Significava entregar a eles a munição que Cláudio e Marisa sempre desejaram. Reuni a coragem que me restava e enviei meu pacote encadernado para a sede da editora Milênio, um prédio comercial moderno e frio que, só de olhar pela foto no envelope, já me transmitia a sensação de poder e distância. Eles eram a porta-voz da aceitação ou da rejeição do mundo literário. A espera foi excruciante. Cada toque da campainha me fazia saltar, cada carteiro era um mensageiro do destino. Semanas se arrastaram, transformando-se em meses. Eu continuava escrevendo, é claro, trabalhando no meu segundo livro, mas a esperança pairava como uma névoa densa. Então, ela chegou. Era um envelope grosso, papel timbrado e formal. A editora Milênio. Meu coração, que já estava calejado pela vida, pulsou um ritmo desesperado. Eu abri o envelope com as mãos trêmulas, mas o olhar fixo e preparado para o pior. A carta de rejeição. O documento era formal e seco. Agradecemos o envio, mas lamentamos informar que sua obra não se encaixa em nosso perfil editorial atual. Desejamos sucesso em futuras empreitadas. O texto era genérico, padronizado, e para mim, ele continha a voz de Cláudio, o suspiro de Marisa, e todos os risos abafados que eu havia sentido ao longo dos anos.
A rejeição de uma editora renomada era evidência fria e pública de que eles estavam, afinal, certos. Eu era uma diletante. A caneta era um brinquedo. Naquele momento, 2016, eu senti o peso completo da descrença. Meu corpo envelhecido parecia mais pesado, a luz do dia, mais fraca. Eu poderia ter chorado, poderia ter rasgado o manuscrito, ou simplesmente jogado meus cadernos no lixo e me rendido ao tricô. A dor da humilhação, mesmo silenciosa, era intensa. Mas a teimosia de Benedita Azevedo não conhecia a rendição. A dor se transformou em uma raiva fria, concentrada. Eu não era uma mulher de grandes gestos dramáticos, mas de resistência subterrânea. Eu dobrei a carta de rejeição perfeitamente, com uma precisão quase ritualística, e a guardei na minha gaveta de meias, longe dos olhos, mas perto do coração. Não era um símbolo de derrota. Era um troféu de teimosia. Era prova de que a guerra havia começado, e que eu precisava lutar mais forte. Eles querem sufocar a voz que eu finalmente encontrei, murmurei para o silêncio do meu quarto. A loucura deles está em querer me calar. Eu não vou. O ano de 2017 foi um período de reavaliação tática. Eu não me submeti a outra editora gigante de imediato. Em vez disso, busquei editoras menores, mais independentes, aquelas que talvez estivessem mais interessadas em vozes não convencionais do que em grandes volumes de vendas garantidas. Eu revisei o romance com uma ferocidade renovada, cortando o que era supérfluo, fortalecendo a narrativa. Eu não era apenas uma sonhadora, eu era uma trabalhadora incansável. Finalmente, um pequeno selo em Porto Alegre, que apreciava narrativas fora do eixo tradicional, respondeu. Não era a editora Milênio, fria e moderna, mas era uma porta, e eu estava determinada a arrombá-la se fosse preciso. A aceitação veio por e-mail, de forma tão despretensiosa que demorei a entender. Eu li a mensagem 20 vezes. Eles queriam publicar o devaneio. O triunfo não veio com fogos de artifício, mas com a quietude de uma convicção finalmente justificada. Eu, a louca da escrita do residencial Olaria, seria publicada. Chegamos a 2018. O ano da colheita. O primeiro exemplar do livro impresso, O Devaneio, chegou pelo correio. Quando segurei o volume físico nas minhas mãos, senti o cheiro da tinta, a aspereza da capa. Era um objeto pesado, real, incontestável. Era minha imaginação materializada, a prova de que a loucura, quando alimentada pela paixão, era o caminho mais direto para o sucesso. Ver meu nome impresso, Benedita Azevedo, era o ato final de vingança contra a descrença. Eu não fiz alarde no residencial Olaria. O livro começou a ser vendido timidamente, mas, surpreendentemente, a história ressoou. Minha narrativa, crua e honesta, sobre a perseverança tardia, capturou leitores que também se sentiam invisíveis. O evento-chave, o brinde da descrença, foi marcado para uma livraria no centro da cidade, um local elegante e iluminado, que contrastava absurdamente com a escuridão da minha mesa de cozinha. Eu não esperava muitos convidados. Esperava talvez o meu filho, alguns parentes distantes, e um ou outro leitor curioso. Mas a notícia correu, como sempre acontece no residencial Olaria. A louca havia publicado um livro. Na noite do autógrafo, eu estava sentada atrás de uma mesa, com uma pilha imponente de livros à minha frente. Eu estava vestida com minha melhor roupa, o coque ainda firme, mas meus olhos brilhavam com uma luz que não existia há anos. Eles vieram. Eu vi as faces que representavam a crítica, o julgamento, a pena. A primeira a se aproximar, com a cautela de quem pisa em ovos, foi Marisa dos Santos, de 68 anos. Ela me deu um abraço desajeitado. Benedita, minha querida. Que surpresa! Eu nunca imaginei. Ela parou, sem saber como terminar a frase. Ela não podia dizer que a sua loucura daria em alguma coisa. Eu sorri, um sorriso genuíno, sem malícia, porque a vitória era tão grande que não precisava de troféus pequenos. Marisa, querida. Nem eu, às vezes. Mas aqui estamos. Gostaria de um exemplar? Eu assinei o livro, com uma caligrafia firme. Em seguida, o momento mais esperado. A entrada de Cláudio Ferreira Júnior, de 40 anos. Ele estava visivelmente desconfortável, ainda nas suas roupas sociais conservadoras, mas agora parecia menor, despojado da sua autoridade moral. Ele não podia mais ser o pragmático cético,
porque a prova do meu sonho estava ali, nas mãos das pessoas que faziam fila para que eu assinasse. Ele se aproximou da mesa, hesitando. Benedita, ele disse, forçando um sorriso que parecia doer. Parabéns. Eu, confesso que fiquei surpreso. Pensei que fosse apenas um passatempo. Ele estendeu um livro, que havia comprado na hora. A capa vermelha era um espelho do meu primeiro caderno. Um passatempo, Cláudio? Eu perguntei, calmamente, enquanto pegava a caneta para assinar. Não. Era o meu trabalho. O meu projeto de vida. Enquanto assinava, tive a necessidade de lhe mostrar a origem de tudo. Abri minha bolsa e retirei a carta de rejeição, cuidadosamente dobrada. Desdobrei-a e a coloquei sobre a mesa, ao lado de onde ele estava. Esta aqui, eu expliquei, baixando um pouco a voz, é a carta da editora Milênio, de 2016. Eles disseram não. Mas eu guardei. Eu guardei porque a descrença deles foi o melhor fertilizante que o meu sonho poderia ter recebido. Cláudio olhou para o papel timbrado, depois para o meu livro, e depois para mim. O ceticismo deu lugar a um respeito desconfortável, uma compreensão tardia. O que o mundo chamava de devaneio, eu continuei, olhando diretamente para ele, mas falando para todos os meus fantasmas de julgamento, o mundo agora chama de literatura. O ato de segurar o livro impresso e encarar os rostos de meus antigos críticos, transformando a zombaria em combustível, fez a eventual conquista ser ainda mais doce. Eu me tornei a prova viva de que a realização não tem prazo de validade. A noite terminou com um brinde. Não um brinde de celebração eufórica, mas um brinde da descrença, um reconhecimento silencioso de que a fé em si mesmo é a única sanidade necessária. Eu levantei a taça de água que me serviram, pois a escritora também tem seu horário de recolhimento, e olhei para a multidão, para Cláudia e Marisa, que bebiam seu champanhe amargo. Eles me chamaram de louca. E eu sonhava. E o meu sonho era mais forte do que a realidade que eles tentaram me impor. A minha teimosia silenciosa havia falado mais alto. E a voz, finalmente liberada, ecoou para além dos muros do residencial Olaria. Eu não precisava de netos no colo para me sentir completa. Eu precisava de páginas. E eu as tinha. E elas eram só minhas. A última página foi escrita não com tinta, mas com o meu sucesso. O ambiente na livraria era de um calor que transcendia a temperatura ambiente. Era o calor do reconhecimento. Eu, Benedita, estava sentada ali, sob luzes suaves que me faziam parecer menos cansada do que as longas madrugadas me deixavam. O cheiro de café, de couro e, acima de tudo, de papel novo, pairava no ar. Não era o cheiro rústico da papelaria ou esforço, mas uma fragrância mais polida, o aroma da literatura validada. E pensar que, por anos, esse cheiro me parecia um luxo inatingível, reservado a gente mais importante, mais jovem, mais credível. Eu observava a fila se formar. Eram rostos novos, pessoas que nunca me viram regando petúnias ou apanhando correspondência no residencial Olaria. Mas no meio deles, como fantasmas de um passado recente, estavam aqueles que haviam pago para ver o meu fracasso e agora pagavam para ter o meu sucesso em suas mãos. Quando Marisa se aproximou, sua expressão era uma obra de arte da ambiguidade. Havia genuína surpresa, um toque de inveja bem disfarçada, e a necessidade urgente de se associar ao sucesso. Ela me abraçou, apertando-me de um jeito que nunca fizera antes, um abraço cheio de culpas e congratulações forçadas. Benedita, minha querida. Que surpresa! Eu nunca imaginei. A frase pairava inacabada, como se a realidade de eu ser uma escritora publicada fosse uma peça de ficção que ela ainda estava processando. Eu a olhei nos olhos, aqueles olhos por trás das lentes grossas, que sempre me mediam com pena. O meu sorriso era calmo, a minha voz, firme, desprovida de qualquer traço de ressentimento. Marisa, querida. Nem eu, às vezes. Mas aqui estamos. Gostaria de um exemplar? Ela já segurava o livro, o devaneio, como se fosse um artefato sagrado. O toque da capa vermelha, uma alusão sutil e íntima ao meu caderno de capa dura vermelha, me deu uma pontada de poder. Ao assiná-lo, eu não me limitei a escrever meu nome. Para Marisa, eu escrevi, deslizando a caneta com precisão, que agora pode ler o que eu estava fazendo enquanto o mundo dormia. Com o afeto de quem sabe que a paixão é a única limitação que merecemos. Ela leu a dedicatória e seu rosto se contorceu levemente. Não era uma ofensa,
mas uma lembrança sutil. Ela havia me julgado pela minha aparência, pela minha idade, pela minha rotina, e agora eu a confrontava com a profundidade do meu universo secreto. Ela agradeceu, murmurou algo sobre a importância de seguir os sonhos, uma frase vazia que ganhou um novo peso ao sair de sua boca, e se afastou apressadamente, levando consigo o peso da sua descrença desfeita. Em seguida, veio Cláudio. A presença dele era eletrizante, não pelo charme, mas pela carga simbólica que ele carregava. Cláudio era a encarnação do ceticismo corporativo, o homem que media o valor de tudo pela utilidade e pelo lucro imediato. Ele estava ali, de terno, deslocado entre leitores e intelectuais. Ele não estava ali por curiosidade, ele estava ali para testemunhar o fenômeno, para entender como seu cálculo frio havia falhado. Quando ele se aproximou da mesa, pude ver o suor fino em sua testa. O ar frio e moderno da sede da editora Milênio, que ele admirava, parecia tê-lo abandonado em favor da atmosfera mais calorosa, mas infinitamente mais poderosa, da minha realização. Benedita, ele começou, e a forma como ele usou meu nome, antes carregada de condescendência, agora soava hesitante, quase respeitosa. Parabéns. Eu, confesso que fiquei surpreso. Pensei que fosse apenas um passatempo. Algo para ocupar o tempo. Ele estendeu seu exemplar de O Devaneio. A capa vermelha parecia vibrar sob a luz da livraria. Eu peguei a caneta e encarei a folha de rosto. Era o momento. O momento de não apenas assinar um livro, mas de assinar a certidão de óbito de uma suposição social. Um passatempo, Cláudio. Eu repeti, mantendo meu olhar fixo no dele. Eu precisava que ele entendesse a diferença entre um hobby e uma necessidade vital. Não. Era o meu trabalho. O meu projeto de vida. Enquanto eu assinava, minha mão se moveu para a bolsa, que continha o meu pequeno e valioso tesouro de resistência. Tirei a carta de rejeição. O papel timbrado da editora Milênio era reconhecível por qualquer pessoa que vivesse no mundo editorial ou empresarial. Para Cláudio, um homem que respeitava apenas instituições de poder, aquele papel tinha peso. Desdobrei-a lentamente e a coloquei ao lado da pilha de livros. A data de 2016 estava em destaque. Cláudio, em sua formalidade, não pôde evitar o olhar. Ele viu o logotipo imponente e o texto seco da rejeição. Ele leu meu nome e o nome da minha obra sendo descartados. Esta aqui, eu. Expliquei, a minha voz agora carregada de uma solenidade que exigia atenção, é a carta da editora Milênio, de 2016. Eles disseram não. Um não enfático e profissional. Eles representavam a voz da razão que você tanto preza, Cláudio. Eles disseram que eu não me encaixava. Eles queriam que eu desistisse. Eu fiz uma pausa dramática. Ele estava imóvel, absorvendo a cena. O pragmático estava sendo confrontado com a inutilidade do seu pragmatismo. Mas eu guardei esta carta, continuei, tocando o papel com a ponta do dedo. Eu aguardei porque a descrença, a rejeição e os risos foram o melhor fertilizante que o meu sonho poderia ter recebido. Eles me disseram que eu não tinha tempo para sonhar. Mas o tempo, Cláudio, é a única coisa que um sonho não respeita. Eu peguei o livro que acabará de assinar e o entreguei a ele. Sua mão tremeu levemente ao recebê-lo. Ele olhava para o livro, depois para a carta de rejeição, depois para mim, a teimosa com coque apertado, que havia desafiado o calendário e a lógica. O que o residencial Olaria chamava de devaneio, eu disse, concluindo a minha declaração com a mesma convicção que eu tinha tido sob a luz fraca do meu abajur, o mundo agora chama de literatura. O que eles chamavam de loucura, eu chamo de propósito. Cláudio não conseguiu responder. A sua derrota era completa, não por eu tê-lo insultado, mas por eu ter triunfado sobre a sua filosofia de vida. Ele apenas assentiu, apertou o livro contra o peito e se afastou, engolindo a sua arrogância em pequenas doses. Ele havia chegado cético e saía forçado a ser um leitor. A vitória não estava no sucesso de vendas imediato, mas no silêncio forçado de Cláudio e no embaraço de Marisa. Aquele brinde da descrença, que encerrou a noite, era o meu momento mais claro de glória. Eu levantei a taça de água, fiel à minha rotina, a clareza da água era minha substância e observei a sala. Não havia mais pena, apenas admiração. Eu havia transformado o escárnio em respeito, a invisibilidade em visibilidade. Eu havia provado que a verdadeira realização não tem prazo de validade, nem idade limite.
A loucura, no meu caso, era apenas a paixão vista de longe por quem não tinha coragem de senti-la. Os dias seguintes foram estranhos. O residencial Olaria, antes um lugar de fiscalização social, tornou-se um palco de reverência contida. Eu voltei à minha rotina, mas a rotina já não era a mesma. A caneta continuava raspando o papel nas madrugadas, mas o som não era mais de furtividade. Era um som de pertencimento. Eu não precisava mais esconder meus cadernos. O caderno de capa dura vermelha, o primeiro, o embrião de devaneio, agora repousava em uma prateleira da sala, ao lado do livro impresso. Não era mais um segredo, era uma fundação. Marisa ainda me via, mas agora suas conversas não eram sobre netos ou panelas. Benedita, quando sai o próximo? Precisa me contar se o personagem vai encontrar a paz naquela cidade de interior, ela pedia, a voz cheia de uma nova intimidade que eu recebia com cortesia, mas que eu sabia que era resultado direto da minha capa impressa. Cláudio, eu o encontrava menos. Ele andava mais apressado, parecendo evitar o meu olhar. Mas o meu triunfo não era buscá-lo, era continuar o meu trabalho. A maior mudança era interna. Eu havia me libertado do medo de ser ridícula. A minha voz, que eu temia que fosse um sussurro senil, agora era amplificada pelas páginas. Eu usava as minhas mãos calejadas, aquelas que Marisa e Cláudio viam como símbolo de uma vida simples e sem ambição, para segurar a caneta e assinar os exemplares. Cada autógrafo era um lembrete físico de que o trabalho duro, a perseverança e a teimosia silenciosa valeram a pena. O que me motivava no início era a vingança contra a descrença. O que me movia agora era a pura alegria da criação. Eu podia ser, finalmente sem desculpas, Benedita, a escritora. A louca da escrita tinha se tornado, simplesmente, a escritora. E isso era mais do que suficiente. A minha mesa na cozinha, sob o abajur, não era mais um refúgio de sanidade contra a loucura do mundo. Era o centro do meu universo, um lugar onde a imaginação fluía sem limites, sem restrições de idade ou expectativa social. Eu havia enfrentado julgamento e vencido com paciência. A verdade é que a loucura não estava em sonhar tarde, estava em aceitar que era tarde demais para começar. Eu não tinha apenas publicado um livro, eu havia reescrito a minha própria história, provando que a vida, assim como a literatura, permite capítulos surpreendentes, mesmo quando a maioria já espera pelo epílogo. Eu não precisava de aplausos diários ou de grandes discursos. A minha vitória era palpável, estava na mão do leitor, na tinta da página. Eu era a prova viva de que a teimosia, quando transformada em arte, se torna um sucesso incontestável. E enquanto a sociedade continuava a buscar definições e limites, eu estava ocupada demais, sob a luz fraca da madrugada, costurando meu próximo mundo, em um novo caderno de capa dura. O silêncio da noite, que antes me ocultava, agora me celebrava. A última página do meu triunfo estava escrita. Eu estava em casa. E finalmente, estava completa. O residencial Olaria nunca soube lidar bem com o que não podia rotular. Nossa pequena colmeia de casas geminadas, cercada por muros baixos e pela vigilância de vizinhos aposentados, sempre prosperou na previsibilidade. Eu era previsível. Eu regava as petúnias, apanhava correspondência, fazia minha feira na quarta-feira. Minha única extravagância era o cheiro persistente de papel velho e grafite que emanava discretamente de minha sala durante as longas manhãs. Quando o devaneio irrompeu no mundo, a previsibilidade de Olaria se estilhaçou. O silêncio era nova forma de zombaria. Não era mais aquele riso aberto debochado que eu ouvirá ao longo dos anos, aquele que acompanhava a pergunta sarcástica, ainda na escrita, Benedita. Agora, era um silêncio pesado, carregado de reconhecimento forçado. As pessoas me olhavam de soslaio, nas filas do mercado, na porta da padaria. Eram os mesmos rostos, mas a moldura social havia mudado. Eu havia mudado de categoria, de a louca para a escritora que mora ali. A primeira semana após o lançamento foi um turbilhão de telefonemas e visitas não solicitadas. Meu telefone, que antes só tocava com lembretes de consultas médicas, agora bipava com mensagens de repórteres de jornais locais e pedidos de entrevista de podcasts obscuros. Eu lidava com tudo isso com a mesma serenidade metódica que usava para organizar minhas notas e meus manuscritos. A celebridade tardia era um fardo, mas um fardo que eu havia construído tijolo por tijolo, na escuridão da madrugada.
Marisa tentava uma aproximação que beirava o desespero. Ela vinha quase todos os dias, trazendo bolos que eu sabia serem comprados na pressa e elogios que soavam ensaiados. Benedita, eu li o capítulo 3 de novo. Aquele trecho sobre a chuva na cidadezinha. É tão vívido. Você sempre teve essa imaginação, não é? Eu só não sabia que ia dar nisso. O não sabia dela era a chave. Ela admitia sua cegueira, sua incapacidade de ver que a paixão era mais do que uma fuga. É preciso tempo para que o trabalho madureça, Marisa, eu respondia, polida. Eu nunca permitiria que a amargura entrasse no meu diálogo com ela. A minha vitória não era humilhá-la, era ser quem eu era, apesar dela. Muitos anos de observação silenciosa. E o que era mais gratificante era que, ao falar do meu livro, eu estava falando da minha vida secreta, daquela que eles insistiram em ignorar. Eles tinham desprezado meu sonho. Agora, eram obrigados a ler o resultado. Eu decidi que era hora de repor meus materiais de trabalho. O meu estoque de papel A4 de gramatura pesada e as canetas de tinta preta estavam esgotando. Havia apenas um lugar para ir. A papelaria O Esforço. A loja, apertada e acolhedora, com seu chão de madeira que rangia e as prateleiras abarrotadas de tintas e cadernos de todos os tipos, era um portal para mim. Foi ali que, 5 anos antes, em 2013, eu comprei o meu caderno de capa dura vermelha, o primeiro recipiente da minha rebelião. O cheiro de grafite e borracha era inebriante. Ao entrar, o sininho da porta tilintou. Dona Selma, a proprietária, uma mulher de poucas palavras e muita observação, estava atrás do balcão, organizando pacotes de envelope. Ela me reconheceu imediatamente, mas desta vez, não havia olhar de familiaridade entediada. Havia algo novo, um brilho de orgulho comunitário que parecia quase deslocado em seu semblante sempre sério. Benedita, ela disse, a voz mais alta que o normal. Que honra ter a escritora famosa aqui de novo. Eu sorri. A fama era relativa, mas o reconhecimento ali, naquele chão rangente, valia mais do que o aplauso da editora Milênio. Apenas reabastecendo o arsenal. Selma. A escrita não para. Enquanto eu pegava os pacotes de papel comprando em dobro, não mais com medo de que o investimento fosse inútil, Selma me chamou. Sabe, eu vi na televisão. O devaneio. É lindo. Eu não sou muito de ler, mas dizem que o livro é sobre o residencial Olaria, não é? É sobre as pessoas. Selma. Sobre a teimosia e a vida que insiste em acontecer, mesmo quando achamos que não há mais tempo. Ela assentiu, passando a mão por uma pilha de cadernos de capa dura que eram idênticos ao meu primeiro. Eu lembro de quando você comprou o primeiro. Você estava nervosa. Suas mãos tremiam um pouco. Selma, em sua descrição, tinha sido uma testemunha silenciosa do meu início, daquele período em que a caneta era um instrumento de furtividade. Eu estava morrendo de medo. Selma. Medo do ridículo. E agora? O que a louca da escrita fará? Ela perguntou, usando o epíteto que me perseguia, mas agora com um tom de carinho quase irreverente. Eu me inclinei sobre o balcão, sentindo a solidez da madeira sob meus braços. Eu vou escrever, Selma. Porque eu não sou louca, eu sou incansável. E eles não podem mais me impedir. Paguei a conta. Selma, em um gesto que me emocionou profundamente, me deu um novo caderno, não o vermelho, mas um de capa azul forte. Para a sua próxima aventura. De presente. Para lembrar que tudo começa aqui, no esforço. Eu saí da papelaria O Esforço com o peso gratificante dos suprimentos e o peso ainda maior da prova. O sucesso não havia me mudado, havia apenas validado quem eu era no escuro. O reconhecimento público no residencial Olaria veio 3 meses depois, no final de 2018. Era prova cabal de que a sociedade se curva ao sucesso, não à paixão. O síndico, um homem jovem e cheio de aspirações políticas, organizou um evento comunitário no pequeno salão de festas do condomínio, chamando de noite de homenagem aos talentos locais. Era uma desculpa forçada para celebrar o único talento que Olaria jamais imaginou ter, um best-seller de literatura. A atmosfera no salão era de estranhamento educado. As mesas estavam cheias de conhecidos, vizinhos que eu via diariamente na rua, e que agora me olhavam como se eu fosse uma peça rara de museu. Marisa estava lá, vestindo o melhor de seus vestidos de festa, sorrindo de forma exagerada para qualquer câmera de celular.
E Cláudio estava lá. Ele havia sido convidado como representante empresarial da nossa comunidade, o homem que entendia de sucesso e resultados. Eu sabia que ele estava ali por obrigação, e o desconforto irradiava dele como calor. Ele estava sendo forçado a dar a validação final. O síndico fez um discurso longo, cheio de clichês sobre nunca desistir e o poder do nosso lar, frases que eu sabia que ele nunca teria usado se meu livro tivesse falhado. Então, veio o momento que eu esperava, a consumação da minha vingança silenciosa. Cláudio foi chamado ao palco. Ele caminhou rigidamente, seu terno formal parecendo sufocá-lo ainda mais no calor do salão. Ele segurava o microfone como se fosse um objeto radioativo. Boa noite, ele começou, limpando a garganta. Sua voz estava mais baixa, sem a sonoridade autoritária que eu conhecia. Estamos aqui hoje para celebrar o sucesso de nossa vizinha, Benedita. Ele hesitou no meu nome, como se ainda estivesse processando a incongruência entre a mulher que ele havia descartado e a autora que ele era obrigado a louvar. Eu conheço Benedita há muitos anos. E, como muitos aqui, ele olhou ao redor, uma confissão pública e quase dolorosa. Eu confesso que fui um dos que duvidou. Na verdade, quando ouvia falar de seus projetos, eu pensava que era apenas a manifestação de uma mente que precisava se ocupar, talvez. Houve um murmúrio na plateia. A honestidade crua de Cláudio era inesperada, mas apenas porque a verdade o estava enforcando. Eu sou um homem de negócios. Eu acredito em planejamento, em métricas, em utilidade imediata. O sonho de Benedita não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Para mim, a escrita dela era um desvio, um devaneio, para usar o nome do livro. Ele forçou um sorriso amargo. Ele pegou uma cópia de Devaneio, o livro impresso, que estava sobre um pedestal. Mas o que eu descobri, e o que todos nós fomos forçados a aprender, Cláudio continuou, e sua voz finalmente ganhou um tom de genuína, embora relutante, admiração, é que alguns projetos não podem ser medidos por planilhas. A persistência dela, a sua teimosia silenciosa, transformou o que eu chamei de loucura em algo palpável, em algo que tem valor, não apenas artístico, mas real. Eu estava errado. E é preciso coragem para admitir isso. Ele se virou para mim, que estava sentada na primeira fila. Seu olhar cruzou o meu, e vi o fantasma do encontro silencioso de 2013, o dia em que ele havia me desmotivado a ponto de eu começar minha rotina noturna. Benedita, ele concluiu, você não apenas escreveu um livro. Você nos deu uma lição sobre o que significa ter um propósito. Parabéns! A salva de palmas foi ensurdecedora. Foi o clímax da minha jornada, não a venda do livro, mas o reconhecimento público do cético. Cláudio desceu do palco, visivelmente aliviado por ter cumprido sua penitência. Então, fui chamada para falar. Eu caminhei até o palco. Não vestia um terno formal, mas um vestido simples, digno da mulher que passava as madrugadas digitando em uma mesa de cozinha. Eu segurei o microfone e olhei para todos eles. Não havia mais tremor, apenas a quietude que a certeza traz. Obrigada, Cláudio, eu comecei, minha voz calma e clara, projetando-se por todo o salão. Sua confissão não é apenas um reconhecimento do meu trabalho, mas uma reavaliação do que significa sonhar. Eu respirei fundo, permitindo que o silêncio se instalasse. Eu precisava que eles absorvessem cada palavra. Durante muitos anos, eu continuei, eu fui, sim, a louca da escrita. E eu agradeço por isso. Porque a loucura, quando vem da paixão, é a única sanidade que precisamos. A loucura deles era esperar que eu me encaixasse em um modelo de velhice passiva, que eu parasse de crescer no momento em que a sociedade decidiu que meu tempo havia acabado. Eu toquei o caderno de capa dura vermelha, que havia sido colocado ao meu lado como parte da exposição. Este caderno, e todos que vieram depois dele, não eram uma fuga senil. Eram a minha luta. A carta de rejeição, que recebi da editora Milênio, não foi um ponto final, foi um convite para ser mais teimosa. Eles me disseram que eu não tinha lugar no mundo literário. Mas eu sabia que meu lugar não era determinado pela idade, nem pelo endereço, mas pela força da minha voz. Olhei diretamente para Marisa, que estava chorando discretamente, emocionada pela cena e talvez tocada pela minha falta de rancor. Eu quero dizer a todos aqui, especialmente aqueles que pensam que já é tarde, não existe prazo de validade para a realização. A vida não tem epílogo pré-determinado.
Se você tem uma voz, use-a. Se você tem um sonho, não o esconda na madrugada, defenda-o sob a luz do dia. O residencial Olaria, eu concluí, com um sorriso, agora sabe que a teimosia de uma vizinha pode se transformar em literatura. E a partir de hoje, a loucura de vocês, se insistirem em não sonhar. Eu estou ocupada demais escrevendo o próximo capítulo. Eu desci do palco sob uma ovação que finalmente era autêntica, despojada de pena e cheia de respeito. Eu apertava o caderno de capa dura vermelha contra o peito. Não era apenas um livro, era o manifesto da minha segunda vida. A vida pós-publicação se tornou um equilíbrio sutil entre a simplicidade de Olaria e as exigências do novo ofício. Eu continuei acordando cedo, mas agora era para cumprir prazos, e não para esconder meus manuscritos. As rejeições se transformaram em e-mails de editores pedindo exclusividade. O dinheiro da primeira tiragem, embora modesto para os padrões de Cláudio, era uma fortuna para mim. Eu não gastei em luxos. Eu investi em paz. Comprei uma cadeira de escritório decente, um novo computador e uma impressora veloz. Minha mesa na cozinha era agora um estúdio funcional. A luz fraca do abajur era complementada pela luz da manhã que entrava pela janela, celebrando o meu trabalho. Eu olhava para o livro impresso, o devaneio, na minha estante. Ele era prova física de que eu não era apenas uma colecionadora de fantasias, mas uma construtora de mundos. Ele estava ali, ao lado da carta de rejeição, que eu havia emoldurado, não como um símbolo de dor, mas de resistência. O verdadeiro triunfo não estava na fama efêmera, mas na liberdade que eu havia conquistado, a liberdade de ser eu mesma, sem desculpas. Aos 65 anos, eu havia chegado a uma conclusão vital: a idade não é um limitador, é uma lente. Minhas décadas de vida simples, minhas observações silenciosas sobre a natureza humana no residencial Olaria, tudo aquilo que era visto como trivialidade, se tornou a matéria-prima da minha arte. Eu estava agora imersa em meu segundo romance. O caderno de capa azul, presente de Selma da papelaria O Esforço, estava quase cheio. A diferença era que, desta vez, eu não estava lutando contra a descrença, eu estava abraçando minha própria voz. Não era mais a vingança que me impulsionava, mas a urgência da criação, a mesma chama que me fez buscar aquele primeiro caderno de capa dura vermelha, 5 anos atrás. Lembro-me de uma tarde, sentada na varanda, quando ouvi um grupo de crianças brincando na rua. Uma delas, uma menina pequena, com cabelo preso em tranças desgrenhadas, parou em frente à minha casa. Ela estava segurando o devaneio. "A senhora é a Benedita?" Ela perguntou, a voz cheia de reverência. "Eu mesma", eu respondi, sorrindo. "Minha mãe leu seu livro para mim. É a melhor história que já ouvi", ela disse, apertando o livro. Naquele momento, eu entendi a escala real do meu sucesso. Não era sobre os críticos, nem sobre Cláudio, nem sobre Marisa. Era sobre tocar uma vida, sobre inspirar um sonho. Eu não era mais a louca da escrita. Eu era a escritora. E o residencial Olaria, que tentou me confinar, agora era o cenário de minhas maiores vitórias. A teimosia havia sido minha única bússola, e ela me levou exatamente para onde eu precisava estar. Em paz com meu propósito, e em trabalho constante. Eu voltei para minha mesa. O teclado suave sob meus dedos era a única melodia que eu precisava. O mundo podia continuar a buscar limites e definições, mas eu já havia encontrado a minha. Eu estava completa. A última página do meu triunfo estava escrita, mas o próximo livro, ele apenas começava. E eu estaria lá, sob a luz da madrugada, esperando por ele. Curta, se inscreva e bora pra próxima.